Oi, família, bom dia, um dia ótimo, um dia maravilhoso para todo mundo. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa, Pai. Quanta gentileza, quanto amor, quanta alegria carregamos no coração pela Tua bênção, Pai, sobre a nossa vida. Coloca os internautas, todos os doentes, coloca o jejum que estamos fazendo de palavrão, Pai. Coloco também, Pai, o jejum que vamos iniciar hoje, dia 12 de outubro, 40 dias também, Pai, jejuando e orando pela família, Pai. Ah, Senhor da glória, que a nossa família possa ser abençoada, porque ela está muito atacada, Pai. Abençoa os doentes da nossa família, Pai, e que nós possamos ser um só corpo, uma só alma, um só espírito. E agora eu peço para que o Senhor nos ensine a Tua palavra, Pai. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, nós vimos então que Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e agora Atos do Apóstolo. O Evangelho foi uma investigação profunda, né? E nesse segundo livro, Lucas está escrevendo sobre o que aconteceu após a morte de Jesus. No primeiro ele falou todo o tempo de Jesus, o que o Jesus fez e estava fazendo. Agora ele vai falar logo depois que Jesus morreu. Então nós vamos ler agora o capítulo 4, depois a gente vai conversar um pouco. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Ora, Pedro já tinha pregado, 3.000 tinham acreditado, agora mais 5.000 creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Curaram aquele aleijado? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que fora curado, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus
obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos. Eles curaram um aleijado que estava na porta de Formosa, e mais de 3.000 homens tinham crido. Agora mais de 5.000 homens creram. E os sacerdotes, os saduceus, que conheciam a lei, não acreditavam. Aqueles que pregavam que viria o Messias, aqueles que pregavam, não acreditavam. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo Davi, nosso pai. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso já tinha sido predito no Antigo Testamento. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram olha só, uma era a mente e o coração. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, guardem esse nome. Esse nome significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Família, logo depois da morte e ressurreição de Jesus, dois anjos disseram: este mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar. E isso era pregado. E eles acreditavam e acreditaram que Jesus voltaria logo. Então, para que eles entenderam possuir bens? Porque eles estavam tão cheios do Espírito, eles estavam tão felizes com o que estava acontecendo, que eles não tinham mais necessidade de bem nenhum. E enquanto eles esperariam Jesus voltar, eles vendiam tudo o que tinham
para poder se manter, se alimentar. Esse foi um erro de interpretação gravíssimo, porque ninguém sabia o tempo, ninguém sabia o dia, mas estavam todos ali naquela expectativa de que seria a qualquer momento. Como nos dias de hoje, nós, olhando para os sinais, nós achamos que Jesus vai voltar a qualquer momento. Eu acredito que Jesus vai voltar a qualquer momento, mas eu não vou vender tudo que eu tenho, não vou doar para a igreja, porque eu não sei qual é o dia. A Bíblia é muito clara, ninguém sabe o dia. Jesus falou, ninguém sabe o dia. Logo no início desse livro a gente viu que Jesus falou, ninguém sabe o dia. Mas estejam preparados. Como é que a gente vai estar preparado? Nós vamos estar preparados porque quando nós somos salvos, como aconteceu aqui 3.000 de uma vez, depois mais 5.000, e como a gente viu que só tem um nome que salva, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, só Jesus salva. Então eles já se consideravam salvos. Aí, mais na frente a gente vai ver que não aconteceu na forma como eles queriam e começou a entrar no meio das pessoas o espírito da corrupção. E a gente vai ver que isso gera uma confusão muito grande no meio deles, inclusive com as viúvas dos gregos e com as viúvas dos judeus, né? Nós vamos ver aqui nesse mapa, olha aqui, tá vendo? Que começa a expansão em Jerusalém. Ele começa mais ou menos no ano 35, entendeu? E ele vai se expandindo, porque as pessoas vão acreditando, vão voltando para as suas terras natal e vai se expandindo. A gente vai ver que começa aqui, Por quê? Porque ainda vai aparecer a figura de Paulo. Estava muito recente, ali era o dia de Pentecostes, 50 dias depois de que Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus não ia voltar assim, desse jeito. Jesus ensinou isso. Aí o que acontece? Pela nossa própria fraqueza, pelo nosso próprio erro de interpretação, hoje em dia nós somos enganados. Não se compra bênção. Você não vai numa igreja e faz um voto de 300, de R$1.000, de R$5.000 para ganhar 1 milhão. Você não faz uma promessa para Deus. Deus, eu te prometo que se o Senhor me curar, eu vou subir de joelho a escadaria da Penha. Eu já fiz promessa, eu já acreditei nisso. Isso é barganha com Deus, é troca. Se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Isso é uma introdução que os homens fizeram. Aí começaram a criar várias outras coisas e as pessoas, elas se influenciam com muita, perde o alvo com muita facilidade. Quando alguém diz que um pastor roubou, adulterou, fez alguma coisa, aí as pessoas abandonam Jesus por causa daquele pastor. Isso é um erro. Não é o pastor que salva, é só Jesus que salva. Aí o demônio entra e começa a falar um monte de mentira e a enganar o povo e a fazer com que o povo ou se prenda em caridade, porque se você quer ganhar, você tem que dar. Quem quer rir, tem que fazer rir, né? Se você quer ser salvo, você faz caridade. Quem quer rir, faz rir. Não é assim que funciona. Deus só quer que nós sejamos obedientes. Quando Ele nos salva, nós somos perdoados. Aí nós vamos entrar num caminho de santificação, para então nós podermos ser glorificados. Então é preciso ler a Bíblia, família, com clareza, sem a venda nos olhos, com entendimento, e olhar para o que as pessoas estavam fazendo de errado, por pura bobagem de interpretação, até por um certo egoísmo de querer ser salvo e achar que se vender a sua casa, se você doar a sua casa, você vai ser salvo. Não é assim. Vamos orar?
Pai, estamos começando agora, Pai, o Evangelho está expandindo. As pessoas estão com o coração aberto, com a mente aberta, mas elas precisam ser bem ensinadas, Pai, para que elas possam ter discernimento e não ser enganadas, não se deixar levar por qualquer vento de doutrina, Pai. A maldade vai entrar, a pureza está aqui, Pai. Os milagres e as maravilhas estão acontecendo através do poder do Espírito Santo. Mas a corrupção, a ganância, a inveja, a maldade vai entrar, Pai. E que cada um que estiver acompanhando a leitura da Bíblia possa entender como é que funciona o engano. O engano, Pai, na mente das pessoas. Para que elas não se deixem enganar e não se desviem e não passem a idolatrar e adorar outros deuses, mas que elas só adorem a Jesus, só louvem o nome de Jesus, porque é só Jesus que salva. Nenhum outro nome, Pai, embaixo da terra, no céu, nenhum outro nome há em que nós possamos ser salvos. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, fiquem com Deus, um beijo.